púlpito que a gente acaba desacostumado, né? Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque sem Ele, né, nada podemos fazer. Como a palavra do Senhor nos ensina que tudo é por Ele e todas as coisas foram feitas para Ele. Eu agradeço a Deus também porque está fazendo agora no próximo mês 14 anos. Eu me congrego aqui em Catarina 1. Esses dias eu estava recordando ali em casa como foi o trabalhar de Deus, né, na minha vida. Desde pequeno eu acompanho meus pais na Igreja Batista, e meu irmão veio aqui para a Assembleia de Deus, e depois, no período que eu estava um pouco fraco na fé, digamos assim, ele me convidou para um passeio da mocidade, e desde então, em um congresso da mocidade ali de Soldado 2, aqueles congressos antigos, né, no Marcos Gil, João Davi, sabe o que eu estou falando, né? Aqueles congressos que juntavam toda a mocidade nos setores, e Deus operava grandemente, o fogo do Senhor caía, e numa dessas belas noites o Senhor falou ao meu coração, e eu estou aqui na Assembleia de Deus, né? Desde esse congresso de mocidade, né? Faz 14 anos, e os irmãos muito bem me receberam aqui. Eu agradeço a Deus por isso, independente de eu estar à frente de algum carro, estar ali no meu canto, nos domingos, adorando ao Senhor. Eu muito me alegro quando me levanto para me vir na casa de Deus, apesar das minhas fraquezas, das minhas ausências, mas sempre que possível, eu em oculto, estou fazendo o meu trabalho, ajudando aos irmãos, e em oração também, compartilhando junto com o irmão César, à frente da mocidade, o irmão Marcos, à frente do DEPEN, e também sempre orando pelos missionários, né? Foi algo que o Senhor colocou em meu coração quando eu liderei aqui o DEPEN durante os 2 anos, o amor por missões, né? Apesar de eu não estar aqui falando sempre, como o irmão Wesley muito bem faz nos cursos de missões, mas no meu cantinho ali eu fico intercedendo ao Senhor pelos missionários, porque só nós sabemos as dificuldades que eles passam ali pregando e fazendo a obra do Senhor. Como tem muitos jovens para falar, né, nesta noite, eu gostaria de ser sucinto aqui nas minhas palavras. Gostaria de compartilhar alguns versículos com os irmãos que se encontram no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 7. Eu estava em casa, né, desde o domingo que César tinha falado, foi uma oportunidade, então eu fiquei tentando encontrar algo, né, para falar aqui para os irmãos. E no momento eu estava escutando um hino lá de Fernandinho, que falava sobre os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor. E antes de eu falar aqui os versículos que os irmãos estão procurando, é uma característica do ser humano que podemos falar assim, junto com a ansiedade, né, dentre outras características, é o fato da gente ser muito imediatista. Tudo que a gente quer é para ontem. Se você vai pedir um favor, você diz é urgente. Se é no seu trabalho, se alguém vai me pedir alguma coisa para você, sempre diz é com urgência, é para ontem, faça logo. Mas nós aprendemos com o Senhor que tudo tem um tempo determinado. Deus, Ele não usou os seus homens, né, para escrever suas escrituras aqui na terra em vão. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, boa parte do capítulo foi dedicada para falar de tempo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Então não é em vão, irmãos, que a metade de um capítulo foi escrita para falar de tempo. Se nós não precisássemos ouvir essas palavras, né? Existe um tempo determinado, seja lá para o que for. O Novo Testamento também fala de tempo. O tempo mais voltado realmente para o lado da ansiedade. Quando Jesus diz sobre mim as vossas ansiedades, eu cuido de vós. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E no livro de Isaías 55, a partir do versículo 7, diz assim: os pecadores devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para o Senhor, arrependidos, e Ele mostrará a sua grande misericórdia. Voltem-se para o nosso Deus, pois Ele mostrará como é imenso o seu perdão. Esse versículo é para você que está aqui na igreja nessa noite que nós salvos, certo? Preste atenção, porque Deus Ele vai falar com você. Versículo 8: pois os meus pensamentos são mais diferentes dos seus, e a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Só para finalizar as palavras, eu sempre que eu leio alguma coisa, independente de ser uma leitura secular ou na palavra de Deus, eu gosto de pegar as coisas na prática, eu gosto de encontrar algo aplicável. E lendo esses versículos, eu fiquei meditando, né? Não cheguei a ler muito alguns versículos, mas eu tenho aqui alguns exemplos para falar para os irmãos referente a esses versículos que eu falei. Imagine se recordando lá da história de Jonas, se quando Jonas recebe aquela ordenança do Senhor para ir até Nínive, pregar a palavra de Deus, qual foi a primeira atitude de Jonas? De contrário, não vou para Nínive, não vou pregar para aquele povo pecador, né? A primeira coisa que Jonas fez foi recuar. Porque os pensamentos de Jonas não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus é mais além. Sempre os pensamentos do Senhor vai além. Recordando também da história de Moisés, né? Os irmãos sabem que são histórias bastante conhecidas. Moisés foi criado ali pelo faraó. E num dia o Senhor teve um encontro com Moisés ali na sarça ardente. Disse que ele seria o homem usado por ele para que ele ia retirar os hebreus ali do povo egípcio, né, da opressão ali do faraó. E a primeira atitude de Moisés foi dizer: Senhor, primeiramente que eu vou estar voltando ali para a casa do meu pai, e ainda mais chegar lá para o faraó e dizer que eu vou tirar os escravos, digamos assim, o povo hebreu lá na presença dele. E primeiro que eu não sou uma pessoa boa de falar. Como é que eu vou chegar na presença do faraó e falar tais palavras para ele? Mas o Senhor, os pensamentos do Senhor vai além dos nossos pensamentos, os caminhos do Senhor vai além dos nossos caminhos. Então, para não ficar só em exemplos bíblicos, eu vou falar de Júlio César, vou falar da irmã Greuza, do irmão César, do pastor Daniel, de você que está aqui nesta noite ouvindo essas simples palavras, de que os caminhos do Senhor, irmãos, os pensamentos do Senhor vai muito mais além daquilo que você está pensando aqui nesta noite. Deixa essa característica do imediatismo de lado nesta noite. Entrega ao Senhor os seus caminhos, confia um pouco mais em Deus. Saiba que os caminhos que o Senhor tem preparado para você, irmãos, não está apenas a 2 metros da sua visão, a sua visão periférica, etc. Os caminhos do Senhor, irmãos, vão muito mais além. Os pensamentos, as coisas que Deus tem separado para a sua vida, irmãos, vai muito mais do que você consegue imaginar com a sua mente humana, sua mente pequena. Medite nessas palavras nesta noite. Eu não sou pregador, mas essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Confia mais em Deus. Não liga para o que as pessoas falam, para aquilo que está na sua volta. Olha sempre mais para frente, olha para o céu, olha para Jesus, porque as coisas que Deus tem preparado para você vai muito mais além. Obrigado.